Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para realizarmos o comentário das questões da prova de humanas referente à matéria de geografia, né? Nesse semestre, a Fundação Getúlio Vargas, mais uma vez, escolheu das 15 questões, 6 abordando temas mais diretamente dentro da área da nossa disciplina, né? Eu vou fazer o comentário da prova da turma A, então a sequência é a seguinte. A primeira questão mostra um mapa da região sudeste e a distribuição do IDH entre os 4 estados que compõem a região. Mais uma vez, a GV adota um caminho que a gente já vem até certo ponto ficando habituado, mas não deveria, porque quando ela faz uma pergunta sobre IDH da região sudeste, você espera que a resposta seja uma interpretação desses dados, né? E das 5 alternativas, 4 falavam dessa relação com algum argumento, mas todos eles incorretos. E, portanto, a resposta certa era aquela que simplesmente dizia que o IDH relaciona expectativa de vida, educação e renda. Ou seja, você marcava a alternativa que define IDH. E a pergunta não era defina IDH, era interprete o IDH da região sudeste. A intenção é boa, mas a execução sempre fica aquém daquilo que a gente espera, né? Mas até aí a resposta, né? Vocês que conhecem bem o IDH saberiam identificá-lo e excluir os erros das outras alternativas. A outra questão era uma análise de um gráfico da distribuição da população economicamente ativa do Brasil, né? Nas proporções que a gente já conhece, equilíbrio primário com secundário, uma pequena diferença entre eles, e o predomínio do setor terciário com quase 60%. A questão pedia para que fosse assinalada a alternativa que melhor explicasse essa distribuição, né? E a alternativa correta, né, dizia que esse grande contingente do setor terciário está associado a um país tipicamente urbanizado, né? Sabemos que o Brasil atingiu esse status de urbanizado já desde 1970, que dos anos 70 para cá essa urbanização se intensificou, as cidades cresceram, tanto em intensidade quanto em variedade de atividades do setor terciário houve um crescimento muito grande e, consequentemente, uma maior absorção da mão de obra por esse setor, né? Uma questão simples, mas simples abordando o que a gente deve saber mesmo desse aspecto, né? desse tipo de assunto, né? Fácil, tranquila interpretação em relação ao gráfico, tudo em ordem, né? A questão seguinte falava de desmatamento da Amazônia. Essa aqui, talvez, né, a gente tivesse que tomar um pouco mais de cuidado, porque aparecia um gráfico que se estendia desde 1988 até 2008, né, 2009, mais de 20 anos. E a pergunta era feita só para a etapa final do gráfico, né? Ele queria saber qual o período em que mostra um declínio, né, da expansão do desmatamento de 2004 a 2009, houve uma redução. Então, a pergunta abordava qual era a afirmação que não estava associada a isso. Ela queria o exceto, né, a exceção em relação a essas possibilidades. E a resposta, que não tinha associação nenhuma com a redução do desmatamento, né, dizia que a supervalorização da cana para o uso de biocombustíveis tinha levado a agricultura para outro lado que não a Amazônia. E a gente sabe muito bem que o desmatamento da Amazônia está ligado àquela famosa associação que a GV já seguidamente nas últimas provas, de um jeito mais direto ou indireto como esse, né, tem associado o que é a extração da madeira, a criação do gado e o cultivo comercial da soja, não a questão dos biocombustíveis, certo? A questão 55, uma introdução até certo ponto, né, um pouco mais densa, falando sobre uma lei do clima na cidade de São Paulo e tal, mas uma pergunta extremamente direta e simples, né? Qual a alternativa que não apresentava uma consequência da queima de combustíveis fósseis, né? Então, chuva ácida, efeito estufa, poluição atmosférica e doenças respiratórias, todas essas consequências estão associadas à queima, né, de petróleo, carvão, gás natural, não, os combustíveis fósseis em geral. A única que não dizia respeito a isso era a inversão térmica. Destacamos, chamamos a atenção, mostramos a diferença. A inversão térmica não é criada pela
emissão de gases provenientes da queima de combustíveis fósseis. Ela acentua, né? Ela é um fenômeno natural que acentua a concentração de poluentes na atmosfera. Então, ela não é uma consequência dele, tá? É um fenômeno natural. Então, portanto, inversão térmica na questão da lei do clima, né? A quinta questão de geografia falava da relação comercial Brasil e China, né? Até na nossa revisão mostramos bem, né, a relação entre China e América Latina, e nesse contexto destacamos o Brasil. E a questão pedia para que a gente destacasse a alternativa que mostrasse essa influência do grande crescimento econômico chinês na questão do comércio das commodities mundiais, né? E era só lembrar disso, né? A gente até chamou atenção em aula para o aumento das exportações de commodities no Brasil, até crescendo, sendo mais importantes nos últimos meses do que em relação aos manufaturados. Isso demonstra que a grande demanda da economia chinesa puxou os preços das commodities para cima, valorizando essas commodities e tornando o comércio brasileiro mais vantajoso em relação à China. Porém, se algo acontecer com esse espantoso, que é a expressão até que a questão usa, espantoso crescimento econômico chinês, se houver uma redução dele, como até se prevê, né, e uma queda, o preço das commodities também irá cair e as nossas vantagens comerciais também irão desaparecer ou teremos prejuízos em relação às vantagens que estamos tendo. Então, a alternativa certa falava do preço das commodities que podem ser profundamente afetados pelas oscilações da economia chinesa, tá? E a sexta e última questão, essa aqui a GV mais uma vez teve uma boa intenção, escolheu um tema importante, né, que é a migração mundial, mas de novo, a GV precisa chegar uma hora em que ela, ao citar uma fonte, ela a utilize de uma maneira que o aluno tenha um texto onde ele possa se basear para tirar informação. A GV que tem colocado trechos que não dizem muita coisa para o aluno, né, situações óbvias como a desse enunciado, e faz uma pergunta como se o aluno tivesse tido acesso, ou se, como para ele fosse algo familiar, os relatórios do PNAD da ONU, né? O relatório de onde essa questão foi tirada, ele tem 252 páginas. Né? Ninguém tem acesso a isso. Né? Quer dizer, há o acesso, mas ninguém lê. Né? Podia ter colocado um dos gráficos que existem nesse relatório, né, que mostram os fluxos de imigração entre continentes, dentro dos países, né, dentro de áreas de DH diferente, de DH semelhante, que é o que a questão aborda, e pedido para interpretar esses dados. Né? O conteúdo da GV pede ensino médio. Tá? Isso aqui vai além, é muito específico. O tema escolhido, migração internacional, perfeito, mas a maneira como ele é abordado deixa o aluno completamente perdido na prova. Tá? Mas vamos lá, eram 3 afirmações. A primeira afirmação dizia que, após a globalização, os fluxos internacionais, as migrações internacionais se tornaram mais numerosas que as migrações internas. Pelo relatório da ONU, é demonstrado que justamente o contrário, as migrações internas cresceram muito mais que as externas. Tá, como é que você, aluno, poderia ter identificado isso? Lembrando que se a globalização aumentou os fluxos de pessoas, de mão de obra, né, os fluxos migratórios, houve muita resistência a partir de então de certas áreas, principalmente as mais envolvidas, criando dificuldades para a entrada dessa mão de obra, né? E, consequentemente, forçando esse fluxo maior internamente do que externamente. Você poderia chegar a uma analogia desse tipo. Então, a número 1, incorreta, né? As 2 afirmações seguintes, a 2 e a 3, estavam diretamente associadas, né? Era comparada a migração entre países de DH semelhante, né? A afirmação 2 dizia que as migrações internacionais ocorrem entre países que possuem níveis de desenvolvimento econômico mais semelhantes, porque com menor desigualdade há menos barreira, então, portanto, o fluxo é mais intenso. Tá? Então, isso aconteceu, por exemplo, no hemisfério norte, que cresceu mais, né? Não deixando de ter o fluxo norte e sul, principalmente da América do Sul para a América do Norte. Tá? Então, há um fluxo maior entre países de IDH semelhante. Questão 2 certa. Na 3, ele vai detalhar o que a 2 falou. Ele fala que as taxas de imigração entre países de DH muito elevado são superiores às vigentes em países de DH mais baixo.
Né? Então, entre os de mesmo nível, cresceu. Não há barreira entre um país desenvolvido e outro. Né? Os de países mais baixos não cresceu tanto, porque o principal fluxo desses países é em direção aos países de DH mais alto. Né? Então, a número 3 detalhava a maneira abrangente que a 2 se expressou. Né? Então, se uma está certa, a outra também está. As afirmações 2 e 3 estavam corretas. Bem, vocês devem ter notado a não ocorrência de questões de geografia física, né? Poucas questões vinculadas, né, à geografia regional, a única era do IDH e mesmo assim não era uma pergunta desse tipo, mas os temas todos foram os temas abordados durante os nossos cursos, né? E só, mais uma vez, salientar a forma com que a GV trata assuntos que são importantes. Né? Então, esperamos que na próxima prova esses assuntos tenham um tratamento um pouco mais adequado ao perfil de um aluno que vem do ensino médio para o ensino superior. Né? O grau de exigência está sendo um pouco distorcido por aqui. Né? Mas eu espero que vocês tenham tido um pouco de tranquilidade e na hora H percebidos essas artimanhas e tenham conseguido um bom resultado. Tá ok, gente? Muito obrigado.